Dr. Pedro Boareto, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes e internautas da FM Raízes. Bom dia. Dr. Pedro, esta semana começamos com um assunto que foi muito polêmico. Semana passada toda foi o júri, né? Daquele trágico fato que ocorreu na Boate Kiss. E todo mundo ficando surpreso com a situação que o juiz do caso passou no final do júri, na hora que ele estava proferindo a sentença. O que temos para falar a respeito disso nessa quinta-feira? Sem dúvida, Tony, uma situação inusitada, mas antes até de entrar propriamente no tema, Tony, gostaria de aqui deixar um forte abraço e meus sentimentos a todos os familiares do vereador Nelson Soares e ao próprio Nelson, um grande amigo que infelizmente acabou perdendo a sua genitora hoje pela manhã. Então, Nelson, receba aqui o meu abraço, os meus sentimentos, não só a você, mas todos os familiares. Aproveitando, doutor, nós também aqui do Primeira Página da Raízes FM queremos também deixar aqui os nossos sentimentos pelo falecimento da mãe do vereador Nelson, a senhora Acília Dias de Souza. Então fica aqui o registro, nossos sentimentos. Já com relação ao tema, né, o tão discutido tema da Boate Kiss, a questão da tragédia, acho que todos nós temos a exata consciência do absurdo ocorrido, né, no incêndio que vitimou diversas pessoas. Agora, o que mais nos causa estranheza e principalmente perplexidade no meio jurídico foram os desenrolares de toda essa situação. Nós tivemos um julgamento que durou vários dias e, ao final do julgamento, o juiz responsável pelo tribunal do júri acabou decretando a prisão de todos os 4 acusados do crime. Importante ressaltar que esse crime já tem um certo tempo, né? Cerca de 9 anos, 2013, ocorreu esse fato. 27 de janeiro de 2013. E 9 anos depois, o juiz decreta a prisão dos acusados ao término do júri. Nós sabemos que o pacote anticrime do então ministro Sérgio Moro, ele estabelecia que a questão da prisão dos crimes com penas superiores a 15 anos. Só que o que ocorre? O próprio Supremo Tribunal Federal, num tema também que foi muito discutido, determinou que a prisão não pode ocorrer até mesmo após a segunda instância, que era uma discussão muito grande sobre a prisão dos crimes de segunda instância. Nesse caso específico, o que aconteceu? O juiz responsável pelo tribunal do júri determinou a prisão dos acusados, porém os advogados, até de uma forma cautelosa, foram até o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e conseguiram uma liminar no habeas corpus para que a prisão não ocorresse até com base nessa determinação do Supremo, de não ocorrer a prisão nas questões de segunda instância, ou seja, a prisão só ocorreria com o trânsito em julgado. O processo em si da Boate Kiss não terminou. Teve o primeiro julgamento. O Tribunal do Júri julgou, mas demorou demais. Isso não pode acarretar a morosidade da justiça brasileira, não pode prejudicar os acusados. Se demorou demais, será que foi culpa dos acusados ou culpa do processo penal que conta aí com uma morosidade absurda? Então nós não poderíamos simplesmente, muito embora a situação seja grave e tenha uma grande repercussão, mas nós não podemos se basear no que simplesmente a opinião pública pensa para punir ou colocar alguém, né, privar alguém da sua liberdade. E para nossa surpresa, essa semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, muito conhecido pelo conhecimento técnico na área processual civil, inclusive com várias obras na área processual civil,
se vale de uma medida cautelar proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e manda prender os 4 acusados pelo crime da Boate Kiss. Ora, o que nos causa uma certa revolta no mundo jurídico é que esse remédio constitucional, essa medida cautelar, esse remédio jurídico utilizado, essa medida cautelar utilizada, ela não existe no processo penal. Não existe nenhum precedente disso. Simplesmente foi utilizado pelo Ministério Público e o presidente do Supremo Tribunal Federal se utilizou das regras do processo civil para tirar a liberdade de 4 pessoas que, de uma forma ou de outra, já estão condenadas pela sociedade. Essas pessoas sequer conseguem sair das próprias casas. E mandou prendê-las. A situação é tão grave que as 4 pessoas foram lá e se entregaram, que não aguentam mais. Agora, será que é essa justiça que nós esperamos? Porque tem uma grande repercussão, né, na imprensa, nas redes sociais e até na própria população. Cria-se um remédio, um instrumento jurídico, para mandar prender 4 pessoas, tirar a liberdade de 4 pessoas que estão sendo acusadas por um crime, né, que ocorrido. A gente não vai entrar no mérito do crime, se são culpados ou inocentes. A questão principal é que não existe esse remédio jurídico, essa medida jurídica na esfera processual penal, e o presidente do Supremo, que com toda a vênia pouco conhece do processo penal, se utiliza de uma norma do processo civil para mandar prender essas 4 pessoas. Aí te pergunto, e se fosse uma pessoa menos favorecida pela sorte, que tivesse uma situação de repente semelhante, ou precisasse de um remédio desse, será que o presidente do Supremo também ia conceder uma medida, né, inovadora que ele foi buscar, ninguém sabe onde, para favorecer essa pessoa menos favorecida pela sorte? Será que fosse um cidadão comum aqui, da nossa Capivari, ou da cidade da região, que fosse buscar uma medida dessa, será que conseguiria? A gente sabe a resposta. E é por isso que a gente repudia esse tipo de atitude, porque a justiça, ela não pode se basear simplesmente em repercussão. Se tem repercussão, vamos lá e vamos punir severamente. Ah, não tem repercussão? Então vamos deixar passar e vamos deixar tramitar o processo de uma forma normal e esperar que a justiça seja feita. E principalmente abrir precedentes assim, né? Porque daí o que acontece? Essas ações acabam permitindo aí compreender lá na frente um caso semelhante que possa também... Sem contar que isso traz uma insegurança jurídica absurda, Marquinhos, né? Para quem atua na área jurídica, traz uma insegurança absurda, né? Como você mesmo mencionou, é um precedente, né? Ou talvez, se quisesse holofote, não precisaria ter feito a família e até as pessoas envolvidas esperarem 9 anos para concluir esse júri, né? Exatamente, eu acho que deveria ter a maturidade de verificar que a morosidade realmente ela atrapalha. Agora, para solucionar isso, é preciso ter competência acima de tudo, principalmente discernimento, e discutir uma proposta de reforma processual. Se querem celeridade, senta, discute uma reforma processual na própria legislação para que as coisas aconteçam de uma forma um pouco mais célere. Agora, o que não dá é ficar criando alternativas para punir ou deixar de punir alguém. Isso é extremamente preocupante. Imagine vocês se essa moda pega, logo mais, ano que vem, nós entraremos num ano extremamente difícil, não só por todas as questões que envolvem essa pós-pandemia, né? Mas também por ser um ano político. Imagine se essa moda pega e começamos a nos deparar com decisões nesse sentido, também para favorecer ou para prejudicar pessoas envolvidas na área política.
não é isso que nós esperamos da justiça brasileira. Né? Se realmente ano que vem você está pensando que vai ser um ano tranquilo, ano que vem vai ser palanque de muitas pessoas darem o seu pitaco na eleição. Exatamente isso. O que nós não podemos, em hipótese alguma, é deixar que o famoso jeitinho brasileiro também venha imperar no Poder Judiciário. E infelizmente foi isso que aconteceu nesse caso envolvendo os acusados da Boate Kiss. Doutor, muito obrigado pela sua participação nessa quinta-feira. Um excelente dia e um ótimo final de semana. Eu que agradeço, Tony, Marquinhos. E hoje eu não ficarei em desvantagem aqui. Não ficarei. Hoje não? Hoje não. Assim como o Tony falou que também está saindo de férias, Tony pode colocar mais 2 vagas no resort que você reservou, que eu estou indo junto. Também estou saindo de férias, viu? Mas, doutor, então aproveitar então e deixar já aqui só eu que não tive sorte nessa vida. O seu desejo de um ótimo ano novo, um excelente Natal para os nossos ouvintes. Sem sombra de dúvida, Tony. Até fazer um agradecimento especial a toda a diretoria da Rádio Raízes FM, ao Carlos, em especial, pelo convite para participar desse quadro importante. E também deixar aqui os meus agradecimentos a você, Tony, ao Marquinhos, que me receberam de uma forma muito aberta e principalmente carinhosa. E aos ouvintes internautas da Raízes, deixo aqui um voto de Feliz Natal, um 2022 cheio de realizações, muita saúde, porque nessa turbulência que vivemos, a saúde tem que vir em primeiro lugar. E o resto a gente corre atrás e vai se virando. Tá Com bom? certeza. Forte Doutor, abraço. Só antes da gente finalizar, o Tato Navarro mandou aqui uma participação no Facebook. Ele falou que sobre a Boate Kiss tem que investigar quem liberou a boate a seguir com festas e eventos. O maior culpado é quem liberou o funcionamento da boate. Com dinheiro libera tudo, muitas coisas irregulares. Infelizmente, o dinheiro fala mais alto. Exatamente isso, Tato. E pior, quem liberou não foi julgado, viu? Quem liberou Esse não nem aparece nos autos do processo. Não figura entre esses 4 aqui, infelizmente. Um bom dia, doutor. Bom dia e forte abraço. Agora eu só espero que esse resort aí não seja lá no Rio de Janeiro, né? Porque tá lá uma epidemia de influenza, viu? Não, mas não é só no Rio de Janeiro, já em São Paulo também. Exatamente. Estava vendo hoje os... Marquinhos, Tony é internacional, Marquinhos. É verdade, esqueci. O resort do Tony não fala português, não. O homem é diferente. Um bom dia. Eu vou dar o troco em vocês dois.